prosseguimento do vídeo anterior que eu fiz, onde eu relato a minha experiência com a realização da cirurgia refrativa. Eu optei por fazer o método LASIK com a técnica femtosegundo, em detrimento da LASIK com o uso da lâmina de microceratum para marcar o sítio, a região do olho, essa membrana do olho que é levantada para que o raio Excimer faça o tratamento. E eu vou contar para vocês como foi o procedimento, né? Eu cheguei no médico, primeiramente todo o processo de anestesia é feito com colírios. Quando foi a minha vez, primeiramente você deita numa máquina para ele passar o laser de femtosegundo, que é o laser que faz a marcação dessa região da membrana da córnea, que vai ser levantada para que o raio Excimer chegue e faça o tratamento, que é a remodelação da córnea. E esse procedimento durou, acredito que por volta de uns 2 ou 3 minutos. Eles fazem uma pressão assim no olho e colocam um negócio que impede você de piscar, você provavelmente perde a capacidade de fechar o olho. Eles te convidam a manipular a sua córnea para um lado e para o outro, para que o raio faça o tratamento e a marcação. Eu senti um desconforto assim daquela pressão somente. Eu senti um desconforto leve. No segundo momento, quando você já muda assim, a posição na máquina para que o raio Excimer chegue, você sente o profissional levantando esse flap que é feito na membrana, fica assim muito turvo, embora você está com uma proteção, não sei dizer como é. O laser fica em cada olho por volta de 1 minuto, 1 minuto e meio. São muitas cores assim que aparecem. Aí no segundo momento você sente um cheirinho de queimado. Depois ele reposiciona o flap, que é levantado na membrana da tua córnea. Eles colocam uma lente cirúrgica para impedir que no movimento involuntário da ardência você movimente esse flap. E foi assim. Depois que eu fiz o procedimento, eles me liberaram para vir para casa, me dizendo que assim que o efeito anestésico dos colírios cessasse, eu sentiria um desconforto. Eu fiz a cirurgia 5h30, cheguei em casa por volta de 18h20, eu parei para comprar 1 ou 2 colírios que não estavam no pacote que o hospital me forneceu. Lá no hospital, após a cirurgia, eles me deram 2 óculos, um que eu colocasse imediatamente, porque meu olho estava muito sensível à dor. Esse aqui, eu achei ele até bem bonito assim, sabe? Eu só não uso ele mais porque ele naturalmente não deve ter proteção UVA ou UVB. Me recomendaram, é a parte mais difícil, dormir com esse óculos transparente por 7 dias, para evitar que no movimento involuntário eu coçasse os olhos ou apertasse, né? Então essa foi a parte que mais me preocupou, porque embora eles são bem confortáveis, mas o uso frequente causa um desconforto aqui atrás da orelha, porque aperta. É curioso que quando eu entrei na sala de cirurgia, eu não conseguia visualizar o rosto das pessoas ali presentes. E após a cirurgia, o olho fica um pouco embaçado, mas você já visualiza os rostos das pessoas, o médico, o anestesista, enfim, é um processo muito, muito, muito maravilhoso, assim. No caminho de volta para casa eu conseguia ler a placa dos carros, eu sem óculos, assim. Você sente o olho assim meio incômodo, né? E parei numa farmácia, comprei os colírios que estavam faltando. Na verdade era só um que era para ser usado mais adiante, que é o Predforte. E aí eu jantei. Havia uma recomendação de que eu não lavasse o cabelo, que eu não lavasse o rosto nesse primeiro dia, para evitar que sabão, alguma coisa, entrasse em contato com os olhos, né? Mas basicamente o pós-operatório seria feito, com o uso desses óculos, como eu coloquei para vocês aqui, a utilização um comprimido Torajacic de 8 a 8 horas Sidor. Eu não tomei esse comprimido, comprei, mas não tomei. E o uso do colírio Facobra de 3 em 3 horas no primeiro dia, a partir do segundo dia, 4 em 4 horas. E aí eu fiquei muito disciplinado, colocava sempre o celular. Tomei 6h30, utilizei, né? Aí marcava 9h30 pelo celular. O celular despertava, eu colocava 9h30,
meia-noite e meia. E assim eu fiz até passar para 4 horas, até fazer os 7 dias. Com a opção de eu utilizar o colírio Systane ou Optive Colírio de 2 em 2 horas em caso de desconforto leve por tempo indeterminado. Porque geralmente quem faz as técnicas PRK e LASIK, Smile não, costuma ter a sensação de olho seco. Eu não tive essa sensação de olho seco, acredito, porque eu utilizei a técnica de Fento II, que fica uma incisão mais fina, com menos aderências. Então, na segunda semana eu comecei a sentir o olho mais seco, mas eu percebi que era por conta do uso do ar-condicionado. Quando eu estava dirigindo, o jato do painel fica bem nos meus olhos, e eu percebi que era isso, né? Depois o meu olho se acostumou, até porque a utilização do óculos, ela cria, além a distância entre o óculos e o seu olho, cria um ambiente úmido que fica muito confortável para o olho da gente, né? Então eu senti basicamente isso, e foi o que eu menos usei. A partir da segunda semana, a gente passa por colírio Prete Forte, que deve ser aplicado 3 vezes por dia nos primeiros 7 dias, depois 2 vezes por dia na segunda semana e 1 vez por dia nos próximos 7 dias, até fazer os 28 dias da cirurgia. Eu já estou nessa última semana. E curioso que ao chegar em casa, depois da cirurgia, eu cheguei em casa por 6h20, tomei banho, jantei, normal, e fui escovar os dentes, aí eu comecei a sentir um desconforto, assim, meio que a minha córnea, lembrando que ela foi manipulada, assim, aquela ardência, quando eu abri o olho, começou a escorrer lágrima, e aí o desconforto começou severamente. Então eu senti muito desconforto, assim, de me contorcer quase assim. Não foi dor, foi um ardor. Tipo quando você abre os olhos numa piscina com cloro forte, ou quando cai um shampoo muito agressivo no seu olho. Eu senti isso de 19h50 até umas 9h10. Depois, deitado com aquele óculos, eu dormi. Quando eu acordei com o despertador para passar o colírio, que seria por volta de 9h30, 10 horas, eu não estava mais sentindo dor nenhuma. Nenhuma dor. Então eu tive de desconforto, ardor, esse período de 19h50 até 21 horas. Depois disso eu não senti mais. Acordei, nesse dia minha filha estava meio doentinha, fiquei com ela. Tem hora que eu me esqueci que eu tinha feito a cirurgia, só me lembrava por conta do uso do óculos. E eu queria destacar para vocês como é importante a utilização desse óculos de proteção aqui nos primeiros 7 dias. Porque às vezes você vai dar banho numa criança, a água pinga no rosto da criança e repinga no seu olho. Às vezes você vai lavar o rosto, sei lá, escovar o dente, e um pouco d'água respinga e vai no seu olho, e o olho, como está com uma cicatriz, né? Ele não pode pegar bactéria, está muito suscetível a isso. Então eu fui muito cuidadoso com a utilização desse óculos, que eu utilizei até os 7 dias, inclusive para dormir. Isso me incomodou muito, foi a parte mais difícil, porque eu só durmo de lado. E era muito incômodo aquele óculos batendo assim. A partir do 7º dia, eu passei a utilizar uma máscara de dormir, que eu vi que o olho já estava cicatrizado. Acho que o uso dessa máquina pode ser uma opção muito boa. Dito isso, eu queria... Ixi, acabou aqui a coisa. Dito isso, eu posso dizer para vocês que a recuperação foi muito boa. A partir do 2º dia, eu dormi, acordei sem dor, consegui dirigindo. A minha cirurgia foi 5h30, 6 da tarde. No outro dia o retorno foi marcado para as 8 da manhã. Eu vi que tinha feito alguns, eu vou chegar lá às 9. Acordei 8 horas, tomei um banho e fui dirigindo para o retorno médico, conseguindo enxergar tudo assim. E foi muito bom. Chegando lá, o médico removeu a lente cirúrgica, falou que a cicatrização estava boa. Eu fiz algumas perguntas para ele me tranquilizou com relação a todas elas, e eu fui vendo a minha visão melhorar dia após dia, minha visão melhorar, e eu estou muito satisfeito, assim. Eu só não me arrependo de não ter feito essa cirurgia antes, porque eu não teria feito por essa técnica que eu achei tão adequada, que foi o LASIK com Fento II, que preservou o tecido córneo nos meus olhos, me permitiu um pós-operatório que não foi tão sofrido quanto o da minha irmã, que fez alguns anos atrás pela técnica PRK. Então eu só posso compartilhar uma experiência muito positiva. Os planos de saúde, para quem tem mais de 5 graus, não cobrem a cirurgia pela técnica LASIK com Fento II, mas cobrem pela técnica LASIK com a lâmina de microcerato, que a diferença que tem para a técnica que eu fiz
é que a incisão na córnea é feita pelo profissional, né? Pelo oftalmologista. Mas de resto, a cicatrização é muito semelhante. Os cuidados que você tem que ter, basicamente, com a higiene do olho, com a utilização dos colírios, né? Utilizar óculos escuros se exposto ao sol, porque o olho fica mais sensível nos primeiros 6 meses se você fez a técnica LASIK ou SMILE, e 1 ano se você fez a PRK. Então, a minha palavra para vocês vai na direção de que vale muito a pena. Esse foi o protocolo, esses foram os colírios que eu recebi, mas o que vale a orientação do médico que você tem passar para você. O custo da cirurgia LASIK